De forma que o tabernáculo no Velho Testamento é a profecia de Deus entre nós. Já Jesus feito carne é Deus entre nós, Emanuel, Deus conosco, Deus morando com a gente, tabernaculando aqui na terra, entre as pessoas, pisando aqui no chão do planeta Terra, entre nós, seres humanos. Emanuel, né? Como é o nome que Jesus é chamado, Deus conosco. E o Novo Testamento? O Novo Testamento é Deus habitando em nós. Nós sendo o templo, o tabernáculo, nós sendo a casa de Deus, através do seu Espírito Santo. E olá, muita paz de Deus para a tua vida. Bem-vindo, bem-vinda ao nosso estudo bíblico da série Hebreus. Hoje a parte 26, Hebreus 12, de 18 a 29. Eu sou Edilmar, pastora na Comunidade Evangélica da Vitória, no Jardim Vila Galvão, em Guarulhos, São Paulo. Vem comigo. E só lembrando que esse livro de Hebreus foi escrito no primeiro século para os judeus hebreus daquela época que haviam aceitado a graça, aceitado o Senhor Jesus, mas eles precisavam ser encorajados, animados para não desanimar, não desfalecer, não se desviar da graça de Jesus Cristo. Eles estavam se sentindo tentados a voltar ao caminho da lei. Então, essa carta aos Hebreus é para encorajá-los e para eles não desanimarem e não desistirem da graça do Senhor Jesus Cristo. Hebreus 12, de 18 a 29, fazendo vários contrastes entre a lei do Antigo Testamento e a graça do Senhor Jesus Cristo, porque para aquelas pessoas a quem eles estavam se dirigindo, essa carta aos Hebreus, eles entendiam muito bem do que estava sendo dito. Eles estavam falando de quando Moisés subiu ao monte diante daquele povo de Israel naquela época. E está escrito em Êxodo 19 e 20, então ele está fazendo menção a este fato em que havia, assim, um grande assombro e era amedrontador aquele momento da presença do Senhor no monte, né? Ali no Monte Sinai. E o autor aos Hebreus faz o contraste, então, com a graça, e ele cita o Monte Sião, né? Um monte que fica sobre a cidade de Jerusalém, como se referindo à graça, se referindo a Jesus, se referindo ao novo nascimento, ao evangelho em que essas pessoas haviam aceitado. E por estar passando por muita pressão, perseguição e sofrimento, eles se viam tentados a abandonar o caminho da graça. Então, esta carta mostra que Jesus é o grande mediador da aliança nova e que é maior, é mais especial, é grandiosa. A nova aliança, a graça de Jesus, e que eles não poderiam se privar dessa graça, abandonar essa graça, virar as costas para esta graça de Jesus. Então, enquanto Sinai representava a lei e o Monte Sião representava a graça, no Sinai havia necessidade de um Salvador. Em Sião,
O reino de Deus é chegado. Jesus é o Salvador. Enquanto no Sinai apenas Israel estava ali ouvindo e adorando, em Sião toda a terra adorará o Senhor e cantará louvores ao nome do Senhor, né? Salmo 66, 4. Hebreus 12, 22. Vocês chegaram em Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, aos muitos milhares de anjos, à universal assembleia, à igreja dos primogênitos que estão inscritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala mais do que o sangue de Abel. Os estudiosos dizem que esse sangue de Abel aqui não é apenas o sangue derramado do corpo de Abel, mas o sangue da oferta que ele ofereceu a Deus, o animal imolado, né, morto, e o sangue derramado daquele animal que ele ofereceu, e o Senhor aceitou aquela oferta. Então, o sangue de Jesus fala muito mais alto que a oferta de Abel, que o sangue derramado na oferta de Abel. E o sangue de Jesus fala mais alto do que qualquer outro. Então, ele está dizendo, você já chegou em Sião, já saiu do Sinai, ou seja, não está mais debaixo da lei. Agora está debaixo da graça, debaixo do favor imerecido de Deus, do perdão que nos concede o sangue do Senhor Jesus Cristo, derramado na cruz do Calvário. Então, nós já chegamos em Sião, Hebreus 12, 22, e Hebreus 12, 25 diz, em uma advertência muito séria, não rejeite, veja bem que você não rejeite ao que fala. Por quê? Aí, mais uma vez, um contraste. Se no Sinai, lá no Antigo Testamento, os que rejeitaram o que na terra os advertia, agora que nós estamos em outro nível, em Sião, no Novo Testamento, então, se eles do Velho Testamento não escaparam, muito menos nós, porque nós recebemos aquele que é do céu, que é o Senhor Jesus Cristo. E continua o contraste das coisas móveis e imóveis. As móveis são as terrenas e passageiras, as que se abalam, e as imóveis são as eternas, as inabaláveis. E o reino a quem nós pertencemos, o reino de Deus, é um reino inabalável, um reino eterno. O Senhor Jesus reina e vive para sempre. Então, aquele que escolhe estar na lei, ele não está vivendo o reino inabalável da graça de Deus. Portanto, ele está mostrando para esses cristãos que haviam se convertido a Jesus que a graça é imensamente superior aos hábitos. Não se trata de regras e princípios morais somente. Trata-se de, por Jesus Cristo e pela graça do Senhor Jesus, participar do reino eterno, como aqui diz, ter o seu nome escrito no céu, fazer parte da congregação daqueles que amam e acreditam no nome de Jesus Cristo, o Messias verdadeiro, Yeshua HaMashiach. E este reino, então, não pode ser abalado. É um reino inabalável, o reino de Jesus Cristo. E a este reino
que nós precisamos pertencer. E você notou nessa carta quantas vezes a palavra graça é repetida. E aqui ele está dizendo mais uma vez, Hebreus 12, 28. Tendo um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça. Segura firme a graça de Jesus, não saia fora dessa graça. E aí ele diz, pela qual, quer dizer, pela graça de Jesus, sirvamos a Deus de forma agradável, com reverência e piedade. A gente tem que entender que o reino de Deus é um reino de graça, de amor, de bondade, mas também ele é um reino que requer de nós uma renúncia. O apóstolo Paulo falou assim muito profundamente nas suas cartas também sobre negar-se a si mesmo. E o próprio Jesus disse, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E negar a si mesmo em tantos sentidos, mas principalmente no que desagrada a Deus, embora possa agradar a pessoa. E aqui diz, sirvamos a Deus agradavelmente, agradando ao nosso Pai, com reverência e piedade. E ele termina aqui citando Deuteronômio 4, 24, né, que é também bem conhecido dos hebreus, para quem ele dirigia essa carta. Então ele diz, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Então Elias sabia muito bem que Deus é um fogo consumidor. Então quando ele fez assim aquele altar e pediu que caísse fogo do céu, caiu fogo do céu. E Salomão também sabia que Deus é um fogo consumidor. Quando ele fez um altar ali, quando ele foi inaugurar o templo, né? O templo que ele construiu ao Deus de Israel, ao único e verdadeiro Deus, caiu fogo do céu. Então os hebreus sabiam muito bem que Deus é fogo consumidor. Então, chegando a Sião, um monte, Jerusalém, onde Jesus ali esteve em carne, cheio de graça e de verdade, habitou entre nós. E então, Hebreus 12, 28, reforça, mais uma vez eu estou falando, retenhamos a graça. Paulo falou para Tito, né? Eu quero que você veja aqui que em Tito 2:11, o apóstolo Paulo fala assim, que a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Então, mais uma vez, o contraste em Sinai, no Monte Sinai, para o povo de Israel em Moisés, e em Sião, Jerusalém, para todos os homens em Cristo Jesus. Sim, retenhamos a graça, Hebreus 12, 28, e Paulo a Timóteo falou, 2 Timóteo 2:1, Timóteo, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Então, para mim e para você, a palavra hoje é, se fortaleça, se fortifique na graça que há em Cristo Jesus. Salmo 63:3, a tua graça é melhor que a vida. Eu quero reforçar esse alerta de Hebreus 12, 25, para não rejeitar o que fala. Não rejeitar, porque se a gente desprezar o que é do céu, como a gente vai escapar? Então, na palavra de Deus diz assim,
Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo você e a sua família, diz a palavra de Deus. Então ele está falando, não rejeite, porque como é que vai escapar? Se rejeitar o que veio do céu, o Senhor Jesus, a graça de Deus. Retém a graça de Deus, segura a graça de Deus e não larga. Pense nestas coisas. Até a semana que vem. Deus te abençoe. Muita paz.